Meus queridos irmãos e irmãs, um bom dia para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 17, segunda-feira, 17 de janeiro, hoje a igreja celebra Santo Antão, que é do terceiro século do cristianismo. Retirou-se para uma vida de oração e reuniu-se um grupo com ele. Deu início podemos dizer, a vida religiosa e também a vida monacal. Antão, pai dos monges, nasceu no Egito no ano de 250. A palavra de Deus para a nossa meditação hoje nos apresenta o texto do Evangelho de Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa a roupa velha, e aí o rasgão ficará maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus vem à nossa vida neste ensino. Então, é importante que nós possamos viver esta intimidade com Deus, esta escuta. Então, quando pergunta a Jesus por que os discípulos dele não jejuam, então ele vai dizer dá o exemplo de uma festa de casamento. Se o noivo está ainda na festa, os seus amigos, os convidados, estão se alegrando com ele. Nos apresenta esta visão esposal que nós já temos no Antigo Testamento. Jesus que vem ser o esposo, a igreja, a esposa, a comunidade. E continua esta catequese, então, a necessidade da escuta, de estar diante. Jesus, então, estar diante de Jesus, escutar, aprender, colocar em nossas vidas. E ele vai dar um exemplo do consertar uma roupa, um pano já usado, colocar um remendo de pano novo. Ele diz que ali é inconcebível, porque não haverá resistência. O pano novo repuxará e fará um estrago maior. Nos faz o exemplo também do vinho. Se colocar em tonéis não preparados para a sua fermentação, vão estourar, vai se perder os tonéis e os vinhos. Então, há momento para tudo. Há momento para a escuta, há o momento para a reflexão, o momento para jejum, para a interiorização. E nós, cristãos, somos estes homens e estas mulheres que, conduzidos pela palavra de Deus, devemos estar sempre nesta escuta. O Senhor está no nosso meio. Já quando se anuncia o Evangelho, diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no nosso meio. Então o Senhor está no nosso meio, Ele caminha conosco. Então que nós tenhamos os momentos certos para as coisas certas. O momento da escuta, o momento da celebração, o momento da intimidade com Deus na oração, o momento do jejum para o recolhimento. Por isso, meus queridos e minhas queridas, vamos nos deixar conduzir a cada dia, a cada instante, pela palavra. É exemplo de Santo Antão, que foi um sinal para o seu mundo, para a sua época. Sejamos um sinal em nossa família, sejamos um sinal do nosso local de trabalho, sejamos um sinal onde nós habitamos, porque nós cristãos somos homens e mulheres que, conduzidos pelo Espírito do Senhor, devemos sempre viver a profunda intimidade com Deus
testemunhando a cultura da paz e do bem aos irmãos. Por isso que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo.